pastor Márcio dizia para mim assim: Jorge, se tem uma coisa em que você vai levar no seminário, mais do que todos os estudos, os livros que você comprar, são os amigos que você vai fazer no seminário. E façam bons amigos, porque são esses que vão te acompanhar do início ao fim da sua caminhada, do seu ministério. Então, o Jonathan é um desses amigos, com quem eu carrego, com quem eu levo para onde eu estou, e ele também me leva para onde ele está. É a segunda vez que eu estou aqui. Agora, em um momento diferente. Antes eu não estava pastoreando a juventude lá na freguesia da Ilha. Hoje estou como pastor de jovens, auxiliando o meu pastor. E é um privilégio estar aqui com vocês. E é um privilégio tão grande, eu estava numa ansiedade tão grande, uma ansiedade circunstancial, que é uma boa ansiedade, que na última sexta-feira eu peguei o meu carro e eu estou vindo para cá. E aí, no meio do caminho, eu chego para minha esposa e falo: meu amor, vê para mim se hoje é dia 30. E quando eu chegando aqui na igreja, ela falou: não, meu amor, hoje não é dia 30. Eu falei: então vamos voltar, porque eu errei o dia, não é hoje, é sexta que vem. Então, eu gosto muito de falar de discipulado. E eu gosto de falar de discipulado porque na minha vida houve alguém, ou eu tive um discipulador, alguém que me acompanhou, alguém que me amou, alguém que eu posso dizer que, quando eu olho para esse texto de 1 Coríntios 11:1, eu me lembro dessa pessoa e aquilo que ela foi na minha vida, que é o pastor Nivaldino. O pastor Nivaldino foi alguém que me discipulou, foi alguém que me acompanhou, foi alguém que não desistiu de mim, e é alguém que, quando eu olho para a vida dele, eu fico pensando: eu quero ser na vida de alguém o que o pastor Nivaldino é na minha vida. Eu quero ser na vida de alguém aquilo que o pastor Nivaldino é na minha vida. E, na verdade, a minha caminhada sobre discipulado, investir mais em discipulado, estudo de discipulado, também veio por conta desse meu questionamento. Como eu disse, eu estou há 2 anos pastoreando na juventude, junto com a minha esposa, Liz, que não pôde estar aqui por motivo de trabalho, é esse corre-corre da vida moderna, mas ela sempre tem me acompanhado, andando junto comigo. Chega um momento que no meu ministério lá com a juventude, eu parei e pensei: o que eu estou fazendo? Eu estou só fazendo atividades, planejando algumas programações, ou eu estou sendo na vida desses jovens aquilo que o pastor Nivaldino foi também na minha vida? Era uma pergunta que eu me fazia. E foi uma pergunta que eu me fiz durante muito tempo. E aí Deus faz algumas coisas para a gente, vai mostrando para a gente que realmente esse é o caminho. E, pois bem, comecei a estudar sobre discipulado. Do nada, irmãos, começa a receber convite para falar sobre discipulado. Começaram a me chamar para falar sobre discipulado. Isso tem mais ou menos uns 2 anos, em que esse tema ele chegou na minha vida de uma forma mais intensa. E assim que eu li o texto, né, vocês falavam sobre discipulado, eu falei: vou mandar uma mensagem para o pastor Nivaldino. Mandei uma mensagem para ele, porque às vezes a gente também precisa reconhecer o quão importantes são essas pessoas nas nossas vidas. Falando sobre discipulado, e aí eu também quero dividir com os irmãos algo que também é marcante na minha vida. Deixa eu só abrir aqui o PowerPoint no meu celular. E algo que eu também quero dividir com os irmãos é sobre o tema de vocês. Vocês estão trabalhando o tema assim como Jesus. E no tema da minha juventude, sabe qual foi? Iguais a Jesus. Não sei se o Jonathan sabia disso, se ele tinha olhado. Eu chamo isso de Jesuscidência. Jesus, ele junta os propósitos, os planos. Assim como vocês estão pensando em sendo iguais a Jesus, assim como Jesus, nós estávamos pensando em sermos iguais a Jesus. E o discipulado, na verdade, ele é um dos passos de Jesus. Durante esse ano, a nossa juventude, ela trabalhou o tema, né?
no caminho de Jesus, do jeito de Jesus, iguais a Jesus. A primeira coisa que a gente aprendeu foi que para seguirmos esse caminho de Jesus, a primeira coisa que a gente precisa fazer é nascer de novo. O segundo passo é caminhar como ele caminhou, é seguir o seu exemplo. E só assim nós conseguiremos ser iguais a Jesus. E se a gente for olhar sendo iguais a Jesus, sendo assim como Jesus, não é diferente. E o discipulado, ele tem um papel primordial para que a gente consiga fazer isso. E aí, eu quero convidar a vocês a gente pensar hoje, seguindo os passos de Jesus e olhando para o poder que o discipulado ele tem. Primeira coisa para a gente começar, como uma introdução, primeiro é a definição de discipulado, tá? Definição: discípulo é aquele que aprende e adere aos ensinamentos. E aí eu já quero uma pergunta para reflexão aqui. Somos discípulos de quem? De quem nós somos discípulos? De Jesus. Só que quem faz discípulos? Quem faz discípulos? É Jesus? Somos nós. E aí nós já vemos aqui, porque a gente às vezes tem um problema nas nossas palavras, porque o discipulado, e aí eu trouxe até alguns livros, na nossa língua, quando a gente vai falar de discipulado, a gente engloba tudo. Quem faz discípulo é a mesma palavra para quem quer se tornar discípulo, não é assim? Só que a gente precisa entender que, às vezes no texto bíblico, algumas definições diferentes. Eu gosto muito de alguns autores, como alguns autores trabalham discipulado de forma diferente. Quem aqui conhece o livro Discipulado de Bonhoeffer? Quem conhece aqui o livro Discipulado de Bonhoeffer? Vou pedir ajuda do Jonathan. Pode pegar para mim, Jonathan, o livro? Esses livros aí. Isso aqui. Esse livro de Bonhoeffer, ele fala muito sobre como eu consigo ser discípulo, mas numa esfera muito individualizada. Então, como eu, pastor Jorge, vou conseguir ser assim como Jesus? É aquilo que cabe a mim. Isso é discipulado. Só que é o discipulado naquilo que eu quero ser igual a Jesus e imitar a Jesus. Esse é o meu objetivo, essa é a minha caminhada. Por isso que lá na freguesia a juventude disse, e aí deixa eu reforçar aqui, freguesia da Ilha do Governador. Por isso que nós falamos que nós queremos ser iguais a Jesus. E por isso que vocês estão falando, assim como Jesus, porque nós queremos imitá-los. E aí no alemão há duas palavras diferentes para definir: o discipulado como alguém que imita Jesus, e o discipulado para você discipular outras pessoas. Esse livro, que é um clássico sobre discipulado, que é do Mark Dever, ele dá exemplos práticos de como nós conseguimos levar outras pessoas a serem imitadoras de Cristo. Daí, pegando o texto em que vocês trouxeram para cá, para a gente conversar sobre, de 1 Coríntios 11:1, o apóstolo Paulo, na verdade, está dizendo o seguinte: sejam meus imitadores, sejam discípulos, querendo ser iguais a Jesus e também levando outras pessoas a serem iguais a Jesus. É como se nós olhássemos para o discipulado como dois caminhos. Primeiro é o caminho eu querendo ser igual a Jesus, e o outro caminho é as pessoas me olhando e, por meio do meu testemunho, querendo ser também iguais a Jesus. E a gente precisa entender isso, porque como eu vou conseguir levar outras pessoas, discipular outras pessoas, ensinar outras pessoas a serem iguais a Jesus, se eu não estou querendo ser assim como Jesus? Porque é uma tarefa difícil. E eu gosto muito do texto de João, quando Jesus, no final do seu ministério, no seu último momento, antes da crucificação com seus discípulos, vocês lembram como é que foi esse momento?
O que Jesus fez? Ministrou a ceia, não foi? Mas antes disso ele fez o quê? Lavou os pés. E sabe qual é a frase que mais me chama a atenção depois que ele termina tudo isso? Eu vos dei o exemplo. Jesus ele ainda conclui, quando a gente vai caminhando, parece que Jesus é como se ele dissesse assim: diante de tudo aquilo que eu ensinei a vocês, se vocês guardarem só esse momento aqui, vocês já vão conseguir acertar. Ame uns aos outros, sirvam uns aos outros. Discipulado é se colocar à disposição do outro. E o que eu quero também conversar com os irmãos, para a gente conversar sobre o discipulado, eu quero falar um pouco sobre os espaços em que esse discipulado acontece. E o primeiro momento em que esse discipulado ele acontece é no ambiente comunitário, o ambiente da igreja local. E aí vamos ler um pouco, olha só, o que seria esse ambiente comunitário? Igreja local como espaço natural de discipulado. E aí são as atividades comuns que a gente está acostumado. Reuniões, batismo, ceia, o ensino da palavra, a pregação do pastor. Esse momento aqui é um momento que, embora a gente eu não consiga ter um tempo para conversar com vocês de forma específica, mas a gente está aprendendo. A gente está refletindo sobre isso. Por exemplo, o culto. Está aí criança. Eu não sei quantas crianças tem aqui pequeno, mas lá na igreja a gente tem tido um número muito grande de crianças, de bebês, e no momento do louvor é um momento que a gente consegue ver como o ambiente comunitário discipula. Por quê? A criança não tem nem noção do que ela está fazendo, mas ela está vendo a igreja cantando e adorando. Aí daqui a pouco tem um monte de criancinha aqui que está aprendendo a andar, e está como? Está assim, ó, que nem a gente. Não é assim? Aí se é uma música animada, não tem nem um molejo ainda, né? Mas está dançando. São essas esponjinhas que vão absorvendo aquilo que elas vão presenciando ao nosso redor. E aí, só para fixar ainda mais, eu me lembro que uma criança, né, já um junior, uma vez ele veio perguntar para mim o que era aquela bebidinha que a gente bebia na ceia. Se aquilo realmente era sangue. E aí acabou a ceia. E foi, rapaz, não é sangue não, prova aqui. Ele, eu não. Eu prova. E aí ele provou. Ih, é suco de uva. E aí pegou um monte de copinho e começou a beber. E ali naquele momento eu fui explicando para ele o que era a ceia, por que a gente fazia daquele jeito. Discipulado. Esse ambiente comunitário é poderoso para ensinar. Só que a gente precisa se colocar disponível para, nesse momento, corrigir, caminhar juntos. Eu me lembro uma vez que eu, junior ainda, né? E aí de uma geração muito diferente. Eu lembro que eu fiquei na casa da minha avó, e aí todo domingo ela ia para a igreja, e ela levava todos os netos que estavam na casa. E eu tinha ganhado um boné, que eu gostei muito. E aí eu tive a brilhante ideia de colocar aquele meu boné novo e falei, eu vou para a igreja de boné. Uma outra geração, um outro momento. E aí naturalmente minha avó chegou para mim e falou assim, você não vai, você vai deixar esse boné em casa, porque não pode entrar na igreja de boné. E aí chegou um momento que eu disse assim, ó, se eu não for de boné, então eu não vou para a igreja. Ó, viu? O irmão já falou, ih, foi isso aí mesmo. Conclusão, fui para a igreja sem boné. Em um outro tempo, em um outro momento, eu fui chorando. Irmãos, eu fiquei rouco, de tanto que eu gritava e chorava. Fiz pirraça. E eu lembro que eu cheguei na igreja, soluçando, e uma irmãzinha se abaixou, e eu lembro que ela conversou alguma coisa com a minha avó antes, ficou ali na mesma altura que a minha,
E eu não nasci assim grandão, então eu era mais baixo. E ela perguntou, o que aconteceu? Eu... Minha avó não deixou eu vir de boné. E ela começou a me explicar por que a minha avó tinha dito aquilo. E ela começou a me ensinar sobre reverência. E começou a falar sobre reverência, a me ensinar sobre reverência. Irmãos, e sabe uma coisa que eu levo muito a sério na minha vida hoje? Reverência. Às vezes alguns jovens ficam brincando porque eu tenho o hábito... Eu não consigo, irmãos. Eu sei que Deus não vai me fulminar por isso. Mas, por exemplo, de beijar a minha esposa na igreja. Porque eu acho que assim, não, eu preciso ser reverente. E não é questão de estar certo ou estar errado, mas é uma coisa do meu coração. Em que uma irmãzinha me ensinou quando eu era pequeno, dentro daquele ambiente comunitário, e que me discipulou e que falou sobre referência. Não é que precisa, não é que deve ser feito desse jeito. É que está aqui no meu coração que eu preciso ser reverente ao Senhor. E é uma forma de eu demonstrar essa reverência. Pastor Jorge, você usa boné na igreja? Não consigo mais usar. Mas o ambiente comunitário nos ensina. E isso não precisa ser doloroso. O que talvez a gente precise dentro desse nosso ambiente comunitário é de ser como Jesus. Porque Jesus tinha uma paciência, irmãos, para ensinar os seus discípulos. Esse texto de Hebreus, o texto de Coríntios, fala muito sobre ser o exemplo, e mais do que isso, Hebreus encoraja a admoestação comunitária, esse caminhar junto, que é tão importante e a gente despreza. Quer ver um ambiente comunitário que discipula muito? Estádio de futebol. Pega uma criança e bota no meio do estádio, espera sair um gol. O que aquela criança, no segundo gol, o que ela vai fazer? Ela vai comemorar. Eu me lembro de um vídeo que uma criança teve o gol do outro time, era criança, e ela comemorou. Aí ela olhou para todo mundo e viu todo mundo lamentando. O que ela fez? Lamentou. Como quem diz, opa, errei. É o ambiente comunitário. E tem gente que despreza esse ambiente comunitário. E eu não sei se o Jonathan se recorda disso. Eu lembro que em uma das aulas que nós tivemos, falando sobre o avanço da igreja, sobre como a igreja... Sabe qual a igreja... Isso aí foi há uns 15 quilos atrás, né, Jonathan? Lá no seminário. Eu tinha uns 15 quilos a menos, irmãos. Há mais ou menos uns 3, 4 anos. E eu lembro que em uma das aulas falando sobre o avanço da igreja, um pastor alertava sobre o movimento que mais cresce no Brasil, da igreja brasileira. Sabe qual é? É o pentecostal? É as igrejas históricas? É o catolicismo? É o movimento desigrejado. As pessoas que já não conseguem ver mais no ambiente comunitário um ambiente saudável para crescimento. E a gente precisa ficar muito atento a isso, irmãos. Porque quando o dia mau chegar, eu vou precisar de alguém. Eu vou precisar da minha igreja. Eu vou precisar desse espaço em comunitário, em que diante de uma palavra do pastor que toca o meu coração, alguém que no meio da multidão olha, opa, tem alguém ali que está precisando de alguma coisa. E nesses 2 anos tem sido um desafio. Lá na igreja, eu vou pedir para passar o slide, porque de forma prática, o que a gente tem feito para desenvolver esse discipulado comunitário? Primeiro são os cultos. Eu comecei a ter um problema lá na igreja, que era o quê? Os jovens participavam muito das atividades da juventude, mas culto de domingo, adivinha? Não aparecia ninguém. Não estava aparecendo jovens. E alguns jovens falavam que não se sentiam, não conseguiam cultuar no culto de domingo porque a liturgia não os atendia. E aí eu naturalmente comecei a ficar preocupado com isso. Porque a IBD estava cheia,
O PG da Igreja de Juventude estava cheio, mas quando tinha a celebração do domingo, quase nenhum jovem ia. Tinha jovem que acordava 9 horas da manhã, ia para a EBD e 10h30 no horário do culto fazia o quê? Ia embora. Eu falei, não, tem alguma coisa, preciso fazer uma coisa diferente. E começamos a fazer o culto mensais da juventude. E aí eu não estou falando que é para repetir ou reproduzir isso, mas foi algo que deu muito certo com a gente. Porque eu vivi a minha vida inteira de forma comunitária, aprendendo que dia da celebração de toda a igreja é? Que dia? Domingo. E eu conversei com o pastor, conversei com o meu pastor, e nós separamos um culto no domingo. E aí os nossos jovens estão à frente desse culto. Eles que dirigem, eles que conduzem o louvor. E tem sido uma bênção. Mudou. Eles também passaram a ver qual é o papel deles, o papel da juventude, nessa nova reformulação, nessa igreja que é comunitária e que ela precisa falar a linguagem de todos. Irmão, deixa eu falar para vocês, isso é quase uma missão impossível, viu? Porque é muito difícil. Porque se a gente fosse colocar, por exemplo, todos os louvores em que agrada cada grupo, a gente ia colocar cantor cristão, hinário cristão, louvores antigos, aí você tem a galera, que agora tem isso, né? É o church. Aí tem gente que quer tudo claro, tem gente que quer meia luz, tem gente que quer tudo escuro. E é difícil alcançar todo mundo. E outra coisa, congresso. E o congresso ele é muito importante, na verdade o congresso ele nos ensina algo comunitário, porque foi no comunitário em que Jesus ele percebeu os seus discípulos. Às vezes a gente tem muito preconceito quando a gente pensa nesses eventos, porque a gente pensa assim, mas eu vou ficar fazendo só atividade? Por exemplo, eu tenho certeza que todo mundo que veio aqui, veio não porque foi o pastor Jorge que o pastor Jonathan convidou, mas porque esse assunto discipulado te chama a atenção. E aí o que Jesus ele fazia? Ele falava sobre assuntos em que tinha interesse comum de todos, e a partir dali o olho daquele menino ali brilhou. E aí, quer me seguir? E aí a pessoa largava tudo e seguia Jesus. E essa eu acho que é a maior dificuldade nossa em relação ao discipulado comunitário, é perceber na multidão aqueles que querem ser discípulos de Jesus. Porque tem gente, irmãos, que vai vir só para o lanche. Tem gente que vai vir só para comer. E sabe o que eu aprendo com Jesus? Sabe o que eu tenho que fazer para esse povo que só quer comer e comer lanche? Eu tenho que dar o que eles querem. Porque quando no discipulado comunitário, os seus discípulos falaram assim, Jesus, tem um monte de gente aqui que só quer comer. E a gente não tem comida para dar para esse povo, vamos mandar eles embora. O que Jesus fala? Não, não. O que a gente tem? Pega os pães, vamos multiplicar. Vamos alimentar todo mundo. Porque eu quero perceber, no meio da multidão, quem serão os meus discípulos. E aí, quando Jesus, pode passar para mim, porque eu quero falar um pouco sobre esses benefícios. Primeira coisa, os benefícios do discipulado comunitário. Imagine o pastor Jorge vir aqui e aí começar numa salinha, eu e o pastor Emerson. Pastor Emerson, deixa eu falar com o senhor sobre discipulado. E aí eu repetir isso aqui, quantas pessoas tem aqui? Vamos lá, 2, 3, 6, 9, muita gente, vou parar aqui. Imagine eu repetir isso, assim, toda vez, cada hora vinha uma na minha sala e eu ficava repetindo isso. Não ia dar um trabalho? Está aí, discipulado comunitário, um nível maior, nos facilita, nos ajuda a gente
passar uma mensagem, uma visão para todo um grupo. Um outro benefício, a criação de um ambiente de evangelismo e de encorajamento. Foi o que eu falei, a gente começa a perceber de forma comunitária. Irmãos, imagine a gente chegar aqui na igreja, só ter 2 pessoas, 3 pessoas cantando. É a mesma coisa de ter essa igreja aqui lotada cantando? Louvando? Eu vi um vídeo, não sei quantos irmãos já viram, de uma pessoa que começa a cantar porque ele vive dentro de um mercado. E ela começa a cantar sozinha. Daqui a pouco está todo o mercado cantando junto com ela. E isso vai contagiando. O discipulado comunitário nos traz uma mensagem de que a gente não está sozinho. Por mais que seja difícil andar assim como Jesus, eu saber que tem um monte de gente tentando, assim como comigo, e errando, assim como eu estou errando, me encoraja a continuar. Esse é um benefício do ambiente comunitário. E é uma reunião de família ampliada, porque nós somos um corpo. É aquela relação de que eu sei que eu posso contar com meu irmão. E aqui deixa eu abrir um parêntese, porque às vezes a gente olha para a igreja de uma forma muito negativa. A igreja tem problema, sim ou não? Pessoas dão problema, sim ou não? E muito, viu? Só que sabe uma coisa que me faz ser apaixonado por igreja? É que a gente está aqui e continua tentando. Se você está aqui nessa noite, é porque apesar dos problemas, você acredita que nesse espaço, nessa igreja, em que você cresceu, que você visitou e se sentiu parte dessa comunidade, e você fala assim, tem gente aqui que é difícil. Você quer conhecer uma pessoa difícil? Vai ajudar na cantina. Vai fazer pastel. Porque tem gente que gosta do pastel mais moreninho, não é assim? E tem gente que gosta do mais branquinho. E você está desesperado, porque tem uma fila de gente querendo pastel. E quando você entrega o pastel para o irmão, tem irmão que é mais tranquilo, vai fazer o quê? Obrigado, irmão. Amém. E tem o irmão que é mais complicado. Ah, moreninha assim eu não quero. Eu estou dando só um exemplo, tá? Eu estou dando só um exemplo. Porque a vida comunitária também tem as suas dificuldades. Mas guarda isso. É uma pessoa que mesmo difícil, ela quer fazer um bem para a sua vida. Então valorize esse ambiente comunitário da igreja. Invista, acredite nesse ambiente comunitário. Porque tem muito mais benefícios. E por último, o fortalecimento da visão e unidade da igreja. A gente sabe que a gente não consegue. A gente sabe que a gente tem muitas falhas. A gente sabe que... nós sabemos quais são os irmãos que só reclamam. Mas com tudo isso, a gente dá as mãos e é interessante como a gente vai crescendo e vai amadurecendo, né? Quer ver uma canção que a gente canta e faz a igreja chorar? E toda vez a igreja chora e dá de mãos dadas, é aquela corpo e família. Somos corpo, assim bem ajustados, não é assim? Totalmente ligados, unidos. Aí a irmã que briga com a gente na cantina começa a chorar. Pega na nossa mão. Aí você pega na mão dela. Desculpa, irmã, não tive paciência com você. E a gente chora. E teve um tempo na minha vida que eu olhava para isso e falava assim, nossa, olha, que hipocrisia da igreja. Daqui a pouco vai acabar o culto, vão estar tudo brigando lá na cantina de novo. Mas hoje eu olho diferente. Sabe por que a gente chora? É porque a gente sabe que a gente está tentando e não está conseguindo. Coisas tão simples, mas que acabam nos atrapalhando de sermos assim como Jesus. E isso no ambiente comunitário.
um ambiente que é difícil de nos enxergarem. Por isso que a gente chora. Por isso que a gente chora mesmo de mãos dadas. Mas não desista da igreja. Não desista desse ambiente comunitário. E o que eu acho mais fantástico no exemplo de Jesus é que nesse momento em que ele lavou os pés dos seus discípulos, o texto de João diz que no início desse momento ele diz assim, ó, Jesus amou os seus até o fim. E sabe o que é o mais belo desse texto? É que ele diz que ele amou todos. Ele amou aquele que duvidou, ele amou aquele que o abandonou, ele amou aquele que o negou, ele amou aquele que o traiu. E aí às vezes a gente não ama a irmãzinha que reclama do pastel. E aí nesse momento eu quero te dar um tempo, 1 minuto, eu vou marcar aqui no relógio, para você fechar os seus olhos e você orar para o Senhor. Converse com Deus nesse momento, feche seus olhos, abaixe sua cabeça. Pensa sobre o discipulado comunitário aqui na sua igreja. O que você pode fazer para mudar essa realidade? O que você pode fazer para melhorar esse ambiente de forma comunitária? Qual é o seu papel nesse processo? Ora ao Senhor nesse momento. E ora por aquele irmão que você sabe que te tira do sério. Conversa com Deus, seja sincero, abre o teu coração com Ele. Fala com Ele o quão difícil tem sido você viver de forma comunitária por conta do temperamento de algum irmão. Amém? 1 minutinho, viu? Quanto tempo você tem reservado para orar para a sua igreja por 1 minutinho? Por esse espaço comunitário? Para que o Espírito Santo esteja sendo derramado nas nossas vidas a ponto de sempre ter paz na igreja. Então, lembre-se disso, guarde isso. Sobre esse ambiente comunitário que a gente precisa fazer, transformar ele de uma forma que ele seja mais saudável, mais amoroso, que ele reflita mais a imagem e semelhança de Jesus. Próximo, discipulado em pequeno grupo. E esse aqui, normalmente, a gente chama de muitos nomes. PGM, PG, célula. E aqui, eu estou chamando de pequeno grupo, porque lá na nossa igreja, nós chamamos de pequeno grupo, de PG. Conversei com o pastor Emerson, aqui vocês estão chamando de célula, né? É a mesma coisa, tá? E aí, eu vou chamar de célula. E aí, apesar de estar escrito ali pequeno grupo, é para a gente usar aquilo que a igreja tem vivenciado e vivido, beleza? Sobre esse movimento de célula, quando a gente olha a vida de como Jesus ele ensinava, Jesus ele tinha ali uma célula com seus discípulos. Então ele ensinava de forma comunitária e chegava em alguns momentos em que ele precisava chamar os discípulos para perto para um momento do ensino mais profundo. Por exemplo, lembra que eu falei sobre dúvidas? Imagine se eu fosse entrar numa sala, falar para vocês tudo aquilo que eu preparei aqui no PowerPoint. Ia fazer isso individualmente, um por um. Eu ia sair daqui lá para 1h da manhã. Eita, já são 8h40.
E eu ia ficar só com uma pessoa até 8h40. Eu não ia dar conta de ensinar para todo mundo. E, na verdade, o que Jesus nos ensina no seu exemplo do discipulado em células, é que o que ele está nos ensinando é que quando nós percebemos os discípulos no meio da multidão, nós precisamos cuidar dessas pessoas de uma forma como um grupo que entendeu a mensagem. Ou, embora tenha dúvida, neles há uma vontade e um desejo de entenderem, de ser iguais ao seu discipulador, nesse caso, Jesus. E como a gente consegue perceber isso? A gente sempre tem nos textos algumas parábolas que Jesus ele fala, em que em alguns momentos, um momento em pequeno grupo, um momento em célula, começa a ser tirada as dúvidas. Senhor, o que o Senhor quis dizer com isso? E Jesus vai lá, vou explicar para vocês o que eu estou querendo dizer. E começa a explicar. E começa a explicar. E nessa explicação a gente também precisa entender que, na verdade, algumas pessoas, ao entenderem isso, não vão querer buscar um crescimento mais profundo. O objetivo de Jesus era que, a partir desse momento em pequeno grupo, momento em célula, pessoas, os discípulos tivessem um crescimento espiritual e um desenvolvimento de um relacionamento mais profundo com Ele. Por exemplo, chega um momento que Jesus aperta no discipulado. E aí, falando de forma comunitária, ele diz, olha só, aqueles que querem continuar me seguindo, vai ser desse jeito, vai ser dessa forma, vão precisar caminhar como eu caminhei, vão precisar passar pelas mesmas dificuldades que eu passei, vão precisar ser assim como eu fui. Quem os abandona? A multidão. Se a gente for no texto, o texto vai dizer que muitos dos seus discípulos o abandonaram. Muitos daqueles que eram comunitários, um grande número, os abandonaram. Discípulos. A galera que estava presente. Era um grupo menor do que toda aquela multidão. Só que tinha um grupo ainda menor. A célula de Jesus. Aí, no meio daquela célula, chega um homem, um pescador, e diz o quê? Vocês lembram? Para onde iremos nós, se só tu tens palavra de vida eterna? Entendeu? Entendeu aquele momento todo que passou ali com ele. E é interessante no discipulado de Jesus com Pedro, né? Porque Pedro acertava e errava. Às vezes no mesmo momento, né? E a vida do discipulado em pequeno grupo tem dessas coisas. Na verdade é um grupo, um ajudando o outro. E eu tenho vivido um desafio lá com a juventude, vou pedir para passar o slide, porque a gente tem feito muitas coisas no discipulado em pequeno grupo. E aí, de forma prática, a gente precisa olhar o discipulado em pequeno grupo, como ele pode ser feito de várias formas, viu? Por exemplo, a gente tem feito junto com a juventude um futebol. Futebol pós-culto. Tem futebol aqui da igreja, da juventude, da galera? É bom fazer, viu? Eu acho que é uma boa experiência fazer pós-culto, porque parece que a galera briga menos. Mas a gente tem feito isso, e é um pequeno grupo, porque ali é um espaço em que algumas pessoas, e principalmente homens, né, conseguem ali conversar e desabafar de uma forma diferente. Às vezes eu estou ali com algum jovem, com algum pai, com algum adulto, sentado ali na resenha, conversando, e eles começam a se abrir, começam a falar. E é um espaço de grupo menor. É um espaço seguro. Um lugar onde a pessoa se sente bem para se abrir. E Pedro olhava ali para aquele pequeno grupo, aquela célula em que ele tinha com Jesus, como um lugar seguro. Se não, irmãos, ele não tinha falado tanta bobagem. Porque Pedro falava sem medo. Ele acertou muito mais do que errou. E os acertos dele, foram acertos certeiros.
E a gente precisa estimular esses espaços de pequeno grupo, de célula. Porque Jesus nos ensina como são poderosos esses momentos. Um outro, além da célula que nós temos, né, que vocês estão lendo no PG, vamos ler célula. Nós temos a célula, que nós chamamos lá de café. Comunhão, acolhimento, fortalecimento e evangelismo. Café. Vamos para o café? É o nome que nós demos à nossa célula, lá da juventude. E nós temos uma outra célula, que é o nós. E aqui tem uma coisa, viu? Vocês querem falar de discipulado, e vocês querem falar que querem ser como Jesus. Vocês estão arrumando um problema para vocês. No início do ano, um irmão da igreja chegou para mim e disse assim: Pastor Jorge, o que o senhor acha de começar a pensar no ministério de jovens casais aqui na igreja? E nessa época nós tínhamos três jovens casais. E eu cheguei para esse irmão e falei assim: irmão, e aí muito atarefado com a juventude da igreja, e eu disse: não dá para a gente começar. Tem muito pouca gente, esses mesmos jovens casais estão indo para o PG, para o café, para a célula da juventude. Então acho que não precisa fazer nada específico. Vamos esperar, porque olha o que eu fui falar. Se Deus mandar mais gente, a gente começa. Pior coisa que eu pude falar. Começou a aparecer um monte de jovens casais. A gente hoje tem 7 jovens casais. Não, desculpa, 7 não. São de 10 a 12 jovens casais. Tínhamos 3. Começou a aparecer, irmãos. Nós temos 7 fixos que sempre estão na nossa célula, que é o nós. E aí, quando a gente se propõe a fazer alguns negócios, Deus, Ele manda, viu? E eu estou ficando doido, irmãos. Eu estava falando com o pastor Emerson, eu preciso começar a multiplicar esse negócio. Eu preciso fazer que nem Jesus, pegar esse pequeno grupo que está junto comigo e falar assim: olha só, vocês precisam caminhar na mesma visão que a minha. Vocês precisam começar a levar outras pessoas a serem assim como Jesus. Porque eu não aguento. E Jesus já nos ensinou. Não tenta ficar tentando discipular toda uma multidão, porque senão você vai pirar. É muita gente para dar conta. Essa semana eu estava conversando com a Liz e falei: Liz, e aí naturalmente ele tem uma dinâmica diferente do da juventude, porque o da juventude nós fazemos uma semana sim, uma semana não. É a realidade da nossa igreja. E o nós fazemos um mês sim e um mês não. E teve um momento que quando a gente estava fazendo o nós, a gente deixava de fazer a célula da juventude. O que é que começou a acontecer? Alguns jovens começaram a diminuir a frequência. E esses dias eu falei com a Liz, Liz, quando a gente tiver nós e tiver a célula da juventude, a gente vai ter que mandar alguém para liderar a célula da juventude enquanto a gente fica no nós. E aí, graças a Deus, não sei se vocês estão vendo ali, ó, um PG chamado PG Tropa. É liderança. A liderança da juventude lá a gente chama de tropa. Foi uma coisa que a gente encontrou. Sou eu, Liz e mais 5. 5 jovens que sempre estão ali me acompanhando. E desde o ano passado a gente começou a estudar um livro chamado A Liderança de Jesus, um líder com coração de servo. E eu tenho investido tempo na vida deles. E ali naquela foto, deixa eu ver aqui, essa foto à direita, vocês estão vendo aqui, ó? Lá em cima temos a galera do futebol. E aí à direita tem um grupo ali menor. Esse é o grupo do Tropa. Um grupinho pequeno que tem me ajudado, tem caminhado comigo. E como é importante a gente entender que a gente precisa dessas pessoas. E algo que me chamou muita atenção nesse momento que nós estivemos juntos,
foi que um dos jovens, né, um desses jovens que são liderados por nós, ele teve um momento em que eles falaram o seguinte, em que a gente conversando sobre um pouco sobre a realidade da igreja, e eles lamentaram como algumas pessoas não possuem esse espaço de pequeno grupo para conversar, para desabafar, para falar das suas dores, para ter um ambiente seguro, para abrir todas as suas dores, sem que isso vire uma coisa que é muito chato na igreja, irmãos, que é fofoca. Porque o que é falado no pequeno grupo, às vezes a gente precisa ter muita maturidade de como a gente vai administrar isso. E às vezes o que acontece no pequeno grupo, você só vai falar para o seu pastor, viu? Pastor, me ajuda. E eu lembro que às vezes quando eu liderava embaixadores do rei, às vezes tinha alguns problemas sérios que aconteciam, em que eu ia lá, sentava com o meu pastor e conversava com o meu pastor. Eu lembro uma vez, uma ocasião, deixa eu correr porque o tempo avança, em que eu tinha a dúvida de um menino, que o menino ele tinha todos os traços de provavelmente ter sofrido abuso. E, infelizmente, a gente sabe que isso acontece. Era uma criança que você não podia tocar, ele quase não falava, era Pedro o nome dele. E Pedro tinha dificuldade para falar. Pedro, às vezes, para comer alguma coisa, mesmo estando com fome, ele não falava com a gente que estava com fome. E eu com aquele receio de pergunto ou não pergunto com a família. E eu lembro que dividindo com o pastor Nivaldino disse para mim assim, Jorge, vamos esperar. Vamos ver se com o tempo, na embaixada, ele começa a se soltar. E tinha uma coisa que me chamava muita atenção de Pedro, é que Pedro, todos os eventos que ele ia de embaixada, ele não entrava em piscina. Ele não entrava em piscina, irmãos. Podia estar o calor que fosse, Pedro não entrava em piscina. O tempo foi passando, a gente caminhando com Pedro. Pedro se soltava, mas toda vez que alguém olhava para ele, ele se fechava. Toda vez que alguém encostava nele, ele se retraía. E aquele pensamento continuava na minha cabeça. Será que Pedro sofreu abuso? E meu pastor sempre falava para mim, calma. E aí duas coisas que aconteceram que me chamaram a atenção. A primeira delas, a gente teve um momento no espaço comunitário em que nós tivemos um culto dos embaixadores do rei. E foi um culto que nós tivemos porque na semana seguinte nós iríamos para o Anver. E foi uma bênção, irmãos, o culto. Os pais de Pedro estavam lá. E para minha surpresa, nessa caminhada de relacionamento com Pedro, e isso foi mais de um ano, tá? Esse processo é um processo de mais de um ano. Conheci a mãe de Pedro, e a mãe a gente já conhecia há bastante tempo, eu e os outros conselheiros, mas o pai de Pedro a gente não conhecia. Irmãos, Pedro era idêntico ao pai dele. Calado. Ninguém podia tocar. Já pensou se eu fosse em algum lugar denunciar a família de Pedro porque ele sofreu algum abuso, alguma coisa assim? E conversando com a mãe de Pedro, ela falou que a única pessoa em que, quando ele estava com fome, olha que interessante, né? Ele só falava para a mãe e para o irmão mais velho. Nem para o pai ele conversava, ele ficava calado. E o pai era do mesmo jeito. E no Anver uma coisa me chamou muita atenção. Porque, não sei aqui quantos conhecem o sítio do Sossego, dos embaixadores do rei. É um lugar enorme, irmãos. E aí a gente está lá, acampamento dos embaixadores. E foi meu primeiro Anver como conselheiro de embaixadores do rei. E eu tinha o hábito de sempre ver onde estavam meus embaixadores. Eu ia lá e contava, 1, 2, 3, está todo mundo aqui. Estou vendo um, tá. E Pedro lá sentadozinho no banco. Pedro, vai para a piscina. E nada de ir. E um belo dia eu procurando todo mundo, achei todo mundo, e estava faltando quem? Pedro. Irmão, o sítio do Sossego é enorme, eu procurei os Pedro em tudo quanto é lugar. Fui em todas as cabines, fui nos espaços em que eu mais assim... E eu lembro que estava eu e outro conselheiro, a gente começou a ficar desesperado.
que era enorme. Meu primeiro acampamento com os meninos. Eu falei, pronto. Passa 1 milhão de coisas na nossa cabeça. Foi atravessar a cachoeira, bateu na pedra, aconteceu alguma coisa, não sei. E aí teve um momento que eu e outro conselheiro olhou um para o outro assim, fez assim, ó. Só teve um lugar que a gente não viu Pedro. Na piscina. E a gente chegou lá, estava Pedro, rindo, brincando, encostando nos outros, se soltou. Só que isso não foi coisa de 1 mês, 2 meses. Foi mais de 1 ano conhecendo e convivendo com Pedro. Entendendo que Pedro era assim, caladão. E depois eu descobri também que Pedro tinha uma facilidade para decorar versículo. Convivência. E às vezes a gente precisa estimular esse espaço de pequeno grupo, porque nesse ambiente comunitário é difícil da gente enxergar isso. E a importância de a gente ter uma célula é que a gente consegue se aprofundar no relacionamento com Cristo, porque a gente consegue tirar dúvidas maiores com os nossos líderes, a gente consegue criar uma conexão mais significativa. Pode ter certeza que a forma como essa minha liderança, aquilo que nós chamamos de tropa, eles sabem quando eu não estou bem. E eu sei quando eles não estão bem. Esses dias mesmo eu estava conversando com uma das nossas jovens, que faz parte desse pequeno grupo, que ela me mandou um áudio e eu senti ela muito cansada. E eu falei para ela, esquece o que eu te pedi. Você está muito cansada, vai descansar. E ela é uma pessoa que gosta muito de trabalhar. Ela é Marta. Aí eu falei, esquece o que eu te pedi. Eu preciso que você descanse, amanhã a gente conversa. É tempo. E às vezes eu preciso trazer a memória, porque o tempo que Jesus passou com esses discípulos nem se compara ao tempo que eu invisto e eu estou lá com eles. Já reparou que às vezes você quer dar uma palavra para um irmão em que você não convive, você só vê no dia de domingo. Às vezes você vê no mercado e você faz assim, ó, opa, para não ter que falar com ele. Às vezes a gente faz isso, porque a gente está ocupado. E pode ser que a gente pare e esse irmão queira falar alguma coisa com a gente que vai levar ali muito tempo. Só que a gente precisa entender, e aí terceiro e último ponto sobre a importância dessa célula, esse encontro em um pequeno grupo, é que isso gera um crescimento e desenvolvimento mútuo. Eu vou saber aquilo que o pastor Emerson precisa de mim. O pastor Emerson vai saber aquilo que o pastor Jorge precisa dele. E às vezes isso vai ser só de olhar, só no falar, no tom de voz. E isso é importante. É importante a gente também desenvolver esse momento. E terceiro e último, caminhando para o final. Desculpa, irmão, já são 9 horas. Não vou demorar muito não. O discipulado 1 a 1. Influenciar intencionalmente alguém a se tornar mais parecido com Cristo. Como é que diz o texto de 1 Coríntios 11, 1? Vamos todos juntos? Sede. Esse é o discipulado 1 a 1. É eu caminhar com a pessoa de tal forma que eu olho para essa pessoa e falo para ela o seguinte, olha só, sabe isso que você tem visto na minha vida? Eu quero que você reproduza. Sabe o meu caminhar em quem aponta tudo aquilo como eu consigo ser como Jesus? Eu quero que você imite. Reproduza isso na sua vida. É fácil? Não. A gente precisa entender, irmãos, que a gente nunca vai conseguir ser completamente igual a Jesus. Mas não é sobre ser completamente igual a Jesus. É sobre querer ser
igual a Jesus. Eu lembro quando eu era criança, o pastor Alcide dizia o seguinte: nunca um ser humano vai conseguir ser 100% igual a Jesus. Se algum ser humano chegar perto, chegar a 99%, 99% de ser igual a Jesus, quando faltar aquele 1%, sabe o que Deus vai fazer? Eu falo assim: vem aqui que você está muito bom, vem ficar comigo. E eu, criança, escutava aquilo, comecei a ficar com medo. Eu falei: eita, acho que não quero ser igual a Jesus não, porque senão Deus vai me levar. Só que não é assim que funciona. Parece que quando a gente cresce, toma um lugar, ao invés do medo de querer ser igual a Jesus, a gente, na verdade, parece que a gente não quer ser. Porque amar o outro como Jesus amou, servir o outro como Jesus serviu. Já pensou lavar os pés de Judas e amar Judas como você ama João? Alguém que deita a cabeça no seu ombro? Porque foi isso que Jesus fez. E o discipulado 1 a 1 tem essa característica. Irmãos, é muito difícil investir tempo na vida das pessoas. Como é difícil, irmãos, investir tempo na vida desses 5 aí. Pode passar. E uma coisa que eu tenho acostumado a fazer com eles, em que às vezes nós temos alguns momentos em que a gente recebe eles e a gente vai almoçar com alguns deles. A gente vai almoçar. Eu chamo eles lá para casa, a gente come junto, a gente conversa junto. Às vezes a gente chora junto. E o discipulado 1 a 1 é a dinâmica do comer 1 quilo de sal. Conhece isso? Já ouviram essa expressão? Vamos comer 1 quilo de sal? Qual foi a última vez que você comprou sal na sua casa? Aí deixa eu te perguntar, qual foi a vez que você comprou sal? A gente não lembra. Por quê? Demora para acabar. Discipulado 1 a 1 tem a ver sobre isso. É caminhar, é caminhar, é caminhar. Vamos comer 1 quilo de sal. E quando vai acabar esse negócio da gente caminhar 1 a 1? Discipulado 1 a 1, vida na vida? Não sei. Não sei nem quando foi que eu comprei meu sal. E é entender isso. E não é fácil. É interessante, né? O rapaz da última foto, Jonathan é o nome dele. E Jonathan, essa pessoa que está na foto, é uma amiga dele que se converteu através do testemunho dele. E aí a gente falando sobre discipulado com ele, ele começou a discipular também essa amiga dele. E eu me lembro que teve um dia em que ele me mandou uma mensagem assim: pastor, esse negócio de investir tempo na vida das pessoas é difícil. Mas mais difícil ainda é o dinheiro que a gente gasta. Como é caro discipular. Fui levar ela para fazer um lanche. Ela comeu um hambúrguer, um sanduíche, ainda quis comer um açaí. E eu que convidei, eu tive que pagar. Aí eu falei: né? Tá certo. Mas é isso. Discipulado 1 a 1 custa caro. Custa tudo aquilo que nós temos, o nosso tempo. O bem que nesse tempo nós temos de mais precioso. Conclusão. O discipulado é a parte essencial da vida cristã. É o mandato de Jesus, como vemos em Mateus 28, 19 e 20. Ide por todo mundo, façam discípulos. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco até a consumação dos séculos. Amém. Deus está com a gente nessa caminhada que é difícil, seja ela comunitária, seja ela em pequeno grupo, seja ela de 1 a 1.
E antes de deixar um desafio para vocês, eu quero finalizar com uma história. Porque como eu falei para vocês, tudo isso, na verdade, eu só estou hoje aqui compartilhando e falando sobre discipulado para vocês hoje, porque alguém, em algum momento da sua vida, resolveu a me discipular. E como é interessante isso, né? Porque pastor Nivaldino fala muito sobre o pastor que o discipulou. E quando eu falo com os meus jovens, eles falam muito sobre o meu discipulador, porque eu falo sobre ele o tempo todo. E ele falava muito sobre o seu discipulador. E uma coisa que me chama muita atenção, e aí eu vou tentar não me emocionar, mas eu me lembro que com 15 anos de idade, 16 anos de idade, e aí terminando aquela fase de embaixadores do rei, eu chego para o pastor Nivaldino e falo assim: pastor, vou embora. Vou sair da igreja. Eu lembro que o pastor Nivaldino começou a conversar comigo, eu muito jovem, não dei muito ouvido a ele, falei: pastor, não, eu quero experimentar aquilo que a vida tem a me oferecer. Eu tenho sentido essa vontade, eu quero experimentar. E dali foram 4 anos em que eu estive longe da igreja. Irmãos, eu não pisei na igreja em nenhum momento. E tinha uma coisa que me chamava muita atenção, que vira e mexe, o pastor Nivaldino me ligava. Sabe o que ele dizia? Som, melhorou? E sabe o que ele dizia muito para mim? Ele só dizia essa frase: Jorge, eu estou te ligando para dizer que eu não desisti de você. E tinha uma data que ele nunca deixava de me ligar, que era um dia após o meu aniversário. E aí no primeiro ano ele me ligou: Jorge, estou te ligando para dizer que eu não esqueci de você. Ele falou: mas pastor, e me dava parabéns. Ele falou: não, mas foi ontem. E aí ele chegava para mim e falou: não, vou atualizar aqui na minha agenda. No ano seguinte, que dia ele me ligava? Um dia depois do meu aniversário. E foi isso durante todos esses anos. Algumas ligações esporádicas, outras na data do meu aniversário. Mas teve um ano que o pastor Nivaldino não ligou. E o tempo passou. E aquele desejo de voltar à casa do Senhor muito forte no meu coração. E eu lembro que foi depois de um carnaval em que eu falei assim: chega, eu estou buscando prazer em um lugar totalmente errado. Eu não nasci para ser como no mundo. Eu quero ser assim como Jesus. Só que eu me lembro que no meu coração tinha um desejo: eu preciso voltar lá para Cibo de Irajá, conversar com o pastor Nivaldino. Só que às vezes o inimigo prega algumas peças pra gente, né? Porque sabe que aquilo que começou a reverberar na minha cabeça? O pastor Nivaldino já nem deve mais lembrar de mim. Ele não me ligou. E onde eu morava era uma ladeirazinha. Que ladeira longa, irmãos. E eu pensando naquilo, eu lembro que eu entrei na minha casa, entrei no meu quarto, fechei a porta e comecei a orar. E antes que eu dissesse amém, minha avó bate na porta do meu quarto e fala assim: ó, telefone para você. E sabe sabe quem era que tinha me ligado? Pastor Nivaldino. E sabe o que ele disse? Eu estou te ligando para dizer que eu não esqueci de você. Por isso que eu estou aqui. Teve um homem na minha vida em que encarnou 1 Coríntios 11:1. Jorge, me imita.
Seja na vida das outras pessoas aquilo que eu sou na sua. Seja na vida das pessoas aquilo que Jesus é na sua. Tá assim de gente, ó, procurando alguém para caminhar junto. Alguém que possa dizer assim, ó, eu não desisti de você. Eu não vou desistir de você. Feche os seus olhos. Pensa no nome. Pensa no nome de alguém que não está aqui nessa noite. De alguém que você não sabe se vai estar aqui no sábado. De alguém que provavelmente também não vai vir no domingo. Ore por essa pessoa. Faça um compromisso com o Senhor nessa noite. Diga ele assim, Senhor, eu quero fazer assim como o Senhor fez com Pedro. Assim como o Senhor fez com Tomé. Tem alguém de quem eu não quero desistir. Converse com o Senhor nessa noite, fale com Ele. Coloque o nome dessa pessoa no altar do Senhor. Ó Senhor, nos ajude a sermos mais parecidos contigo, Pai. Nos ajude a seguirmos o Teu exemplo no Teu caminhar, no Teu falar, no Teu amor para com o outro, Senhor. Métodos e ferramentas, Senhor, são somente auxílios ou tentativas humanas de nos facilitarmos a sermos mais parecidos contigo. Aceita a nossa oração, Pai, como quem se achega a Ti, com a humildade de alguém que não consegue muitas vezes, Senhor, sermos iguais a Ti. Nos ajude a não desistirmos, Senhor, e sermos iguais a Ti. Nos ajude a continuar essa caminhada, por mais difícil que ela venha a ser. E nos ajude, Senhor, a sermos bênçãos, Senhor, um para os outros, Pai. Obrigado, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor tem sido nas nossas vidas. Obrigado por aqueles, Senhor, que nos ajudam, Senhor, e que nos dão exemplo, que servem nas nossas vidas como um modelo, para sermos verdadeiros imitadores de Ti, Senhor. Obrigado. Que todas essas palavras aqui venham encontrar em nosso coração, Senhor, um terreno fértil para crescer e gerar muitos frutos. Oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Quem foi abençoado? Quem aprendeu muito hoje? Glória a Deus, né? Obrigada, pastor, por ter aceitado o nosso convite. Muito bom te ter aqui. Queria chamar a Lavínia. É um pequeno mimo da juventude para abençoar a sua vida. Sei que a Liz vai gostar também. Vou tirar uma foto. Esposa vai gostar, muito obrigada, que Deus abençoe. Gente, estamos chegando ao fim. Não foi espontâneo, vamos tentar de novo. Gente, está chegando ao fim. Muito bem, muito bem. E cadê os meninos? Davi está sozinho, Davi. Gente, os assistentes, tá difícil. Pega aí, gente. Cada um pega uma JDC, por favor. Vai lá. A Ju. Som. Bruno. Som. Isso aí. Cada um pega lá. Gente, hoje foi meio corrido, né? Primeiro dia, vocês entendem. E a gente esqueceu de entregar um pequeno mimo para o pessoal que está nos visitando. Os irmãos da igreja também, que não são da JDC. Meninas, podem vir aqui na frente. Então, eu queria convidar quem não é da Jota para ficar de pé nesse momento, por favor. Isso, não é da JDC, fica de pé. Tá. Então, assim, sejam muito bem-vindos.
Espero vê-los amanhã. E cadê? Todo mundo está de pé, entrega. Limousine. Tá enchendo a mão, né? Depois atrás de volta que sobrar, porque tem que sobrar para amanhã. Então, assim, pra gente presentear. Senta. Pode ir, gente, distribui aí, pessoal. Pode ir. Isso aí. Deus abençoe a vida de vocês. Jesus, precisamos que Ele transforme o nosso coração. Então, que Deus abençoe a vida de vocês. E agora, quero chamar todo mundo, e aí a ajuda de vocês, mais uma vez, vocês sejam compreensivos, porque a gente quer registrar esse momento, o primeiro dia. E aí vamos ver se vocês já estão, sim, com o coração mais quebrantado. Eu queria chamar todo mundo, o pessoal da Jota e